Boa noite a todos. Hoje é dia 19 de maio, terça-feira. Nós estamos agora exatamente às 19 horas e 2 minutinhos, né? Como a gente estava dizendo, hoje o nosso quórum é assim, fala, ele está um pouco esvaziado, né? Mas nós estamos aqui, né? Hoje nós vamos falar sobre recomposição das aprendizagens. Eu acho que já é importante a gente falar que o sexto encontro e o sétimo encontro serão, assim, em torno da recomposição de aprendizagem. E que legal, nós estamos no meio da jornada, certinho, metade da jornada, né? Nós faremos 12 encontros e nós estamos bem no meio da jornada, né? Hoje é o sexto encontro e o tema vai ser recomposição das aprendizagens, do diagnóstico à ação estratégica. Então, tudo aquilo que nós fizemos, né, e que nós supostamente estamos fazendo, né, conselho de classe, tudo que nós fizemos até agora, né, vai levar a um novo olhar, né? Uma nova. Oi, Cris, boa noite. Boa noite. Vai levar a gente a ter um novo olhar, né? Bem depois do conselho de classe, para a gente assumir novas ações, né? Novas estratégias. Então, o nosso tema hoje, o encontro 7, é recomposição das aprendizagens. Bom, lá no encontro passado, eu até coloquei no grupo hoje, né, que era para a gente trazer a tarefinha pronta, né? Eu ia faltar, prof, porque eu não fiz a tarefa, mas eu resolvi entrar. Mas não tem problema não, não tem problema não. Vamos colocando em dia. Eu sei que o dia passa muito rápido, né, gente? Muitas demandas, e eu entendo isso, mas a gente tem um tempinho para ir colocando em dia, tá bom? Bom, lá no encontro passado, né, no nosso último encontro, nós exploramos o poder do vínculo da família com a escola e um papel essencial na construção da aprendizagem afetiva, transformando a realidade escolar. Agora eu quero ouvir de cada um de vocês, né? Hoje nós vamos repetir, né, algumas pessoas, porque hoje nós vamos falar bastante, né? Então, nós temos 3 questões para serem respondidas, né? Então, eu queria muito, né, já que a Maria de Fátima ela vai sair um pouquinho antes, então eu já vou aproveitar a Maria de Fátima nesse primeiro momento, né? A Maria de Fátima, o Henrique e a Maria Cristina, para falar agora, a gente vai responder essas questões aí. Primeira questão, falando a respeito do vínculo, né, da parceria escola e família. A primeira questão que a gente deixou de tarefa, né, para que a gente fizesse. Questão número 1. Em qual nível de participação as famílias da sua escola se encontram predominantemente hoje, tá? Diante daquilo que a gente falou, né, básica, ativa ou corresponsável. Quais evidências concretas sustenta essa análise? Então, em qual nível de participação, Maria de Fátima, você acredita que a sua escola esteja? No nível básico, aquele que vai nas reuniões, mas não interage muito, no nível, né, ativo, né, que é aquele que participa, que conversa com o filho em casa, que tenta engajar o filho também, né, nessa parceria, ou corresponsável, que é aquele que toma para si, né, a responsabilidade como família mesmo, né, e realmente faz essa parceria com a escola. O que você acha, Maria? E qual é a evidência concreta que você acha isso? Vamos lá. Boa noite, tá? Boa noite. Como a prof já disse, vou ter que sair um pouquinho antes, mas quase que nem entrei, chegamos agora. Quer dizer, eu já cheguei, né? A diretora ainda nem chegou aí, né? Ela já avisou que vai chegar atrasada. Nós estávamos arrumando a escola, que amanhã nós temos, né? O Dia da Família na escola, o nosso café compartilhado de manhã. Então, fiz aquela correria, saí de uma escola, fui para outra, e daqui a pouco tem uma reunião 8 horas, por isso que eu vou sair um pouquinho antes. Aí não fiz a tarefa de casa, tá? Mas vou responder aí. Ô, prof, mas assim, eu considero
básica. Então, assim, nós temos familiares, ó, famílias que são muito participativas, são aquelas famílias que pegam ali do sexto até o terceiro ano, que participa bem, toda reunião, tudo que pede, estão presentes, mas nós temos também os ausentes, né? A gente fala que depois que vai passando ali do sexto, sétimo, oitavo, vai diminuindo um pouco mais a participação dos pais, isso faz parte da nossa realidade. Quando chega no ensino médio, então, né, mais ainda. Então, assim, né, quais seriam as evidências ali, né, concretas? Então, eu penso assim, que os pais, eles têm uma visão que quanto mais, assim, os filhos vão estar um pouquinho maior, é como se já andassem, né, com as suas próprias pernas, e não é bem assim, que daí são os que mais vão dando trabalho depois, né, mas daí eles já não comparecem tanto, a gente tem que ficar convocando, tem alguns que, vamos supor, às vezes tem aluno que é até quietinho, mas passa os 3 trimestres, as 3 reuniões, os pais não vão até a escola, né? Se não tem nenhum problema ali de comportamento, né? Então, a equipe tem que ficar ali entrando em contato mesmo, que vai deixando um pouco mais de lado. E também eu acho que por conta também de uma rotina de trabalho, aqui nós temos as cooperativas, então nós temos familiares, né, que saem das 3 da manhã, vai chegar lá só depois, né, às 3 da tarde, ou vice-versa, tem uns horários, assim, bem complicados aqui, tem, né, crianças, adolescentes que ficam, né, sozinho mesmo a maior parte do tempo, com outros familiares daí. Eu acho que não é muito diferente da nossa realidade, não, né? Eu acho que para a gente ter a corresponsabilidade é complicado, né? Pelo menos eu vejo assim na minha escola, né? Nós temos famílias que são corresponsáveis, mas nós temos família que nem no básico tá, né, gente? Se a gente for analisar bem. A questão número 2, Henrique, questão número 2. Qual é a principal barreira ao engajamento familiar que você identifica na sua escola e por que você considera prioritário? Eu assim, a principal barreira de engajamento da família, eu acho que mudou-se demais a cultura dos pais hoje. Os pais que querem ser amiguinhos do filho, os pais que querem sempre dão a razão porque o filho fala e esquecem que existe do outro lado profissionais trabalhando. Então, esse assim, são muitos pais que são contra muitas coisas que os professores falam. E isso é uma barreira que a gente tem que transpor, você fica provando o tempo todo que o filho, muitas vezes, necessita de uma ajuda extra, necessita de um atendimento especial, necessita de uma atenção diferente, necessita que o pai tenha pulso firme na casa, né? Então, acho que essa daí seria a principal dificuldade minha aqui hoje na escola. Os pais não terem autonomia sobre os filhos, e isso não acaba repetindo na escola, e eles acabam não sendo tão parceiros da escola nesse sentido. Enquanto você está falando aí, eu estou identificando algumas famílias da nossa escola também, né? Então, é assim, parece que é tão longe, né? Oi, Márcia, boa noite. Oi, boa noite. Boa noite. Oi, Henrique, você mora onde mesmo? Ribeirão do Pinhal. Eu Isso, moro no norte pioneiro do Paraná. Ribeirão do Pinhal, parece que é tão longe, mas parece que é tão presente, né? Parece que é tão igual. Nós estamos realmente, né? Todo mundo no mesmo barco mesmo, né? A família, a gente viu, né? Que ela é essencial, ela é uma daquelas dos nossos pilares, né? É o nosso pilar mesmo, né? E mesmo assim a gente vê que a gente tem tão pouco dessas famílias, né? Uma coisa que entristece muito, diretor, é que quando você recorre à família e você percebe que você recorrendo à família acaba sendo pior do que se não tivesse recorrido. A família chegar assim e falar assim, eu não posso com a vida do meu filho, meu filho não me obedece, chama o conselho para ele, leva ele embora. Essas falas, a criança ouvindo, entristece demais. Então, assim, tá difícil hoje nesse sentido. Eu te entendo e o pior, você falou uma coisa aí agora que é difícil a gente
chamar a família de determinados alunos e ser pior, né? Ainda eu vejo uma outra situação, né, muito comum, né, em alguns casos lá da nossa escola, que ainda a família, eu acho que a família fala tanto mal da escola dentro de casa, que quando você chama, né, a família, ou quando você chama o aluno e fala assim, olha, nós vamos conversar com seu pai, com a sua mãe, ele fala assim, vai lá e conversa mesmo, né? Então, por quê? Porque ele sabe que o pai, ele vai... Apoiar ele. Isso, ele vai endossar tudo aquilo que a gente está, tudo que Isso. o filho está fazendo, né? E assim, Então, a gente adotou uma política aqui, na tentativa de melhorar, né? Vamos chamar as famílias, mas para enaltecer a criança, falar os pontos positivos, trazer para mostrar que o filho dele é importante, mas aí a gente volta naquela mesma tecla, né? Aí os pais que aparecem são aqueles pais presentes. Os que necessitam nunca vêm. exatamente. É complicado. Bom, e a questão número 3, Maria Cristina, que mudança prática você pode liderar para avançar na corresponsabilidade com as famílias? Como colocá-la em ação? Não é fácil. É? É fácil? Não vejo como Não é fácil, não, fácil. né? Não vejo nada fácil. Até essa é uma questão que fica assim, eu não sei o que fazer. Então, o que fazer para avançar na corresponsabilidade? Porque depende muito da sensibilização da família entender qual é o papel dela enquanto pai, enquanto mãe, né? Então, nas reuniões que eu tive, que vieram poucos, e os poucos que vieram eram os que não necessitavam, eu falei bastante sobre diferença de educação, né? Porque qual que é a função da escola? A escola tem a função da educação. E aí eu coloquei que existem, basicamente, claro, de uma forma bem simplória, né? 2 tipos de educação, a educação comportamental e a educação científica. Enquanto escola, nós somos responsáveis pela educação científica. E aí eu falei para eles que eu dou conta de biologia completamente. Sou formada em biologia, estudei para isso, sou bióloga, então eu consigo dar conta do conhecimento científico de biologia. Mas eu não consigo dar conta da educação de um adolescente. Meu filho só tem 10 anos. Então eu nunca eduquei um adolescente, né? Então essa educação comportamental tem que vir das famílias. E aí você vai tentando, fazendo a sensibilização, mas não é o suficiente. Aí, assim, usando as palavras do professor Henrique aí, é difícil quando você ouve lá que eu não tenho mais o que fazer. Pede para o conselho levar. Eu não sei mais educar. E aí aquela coisa de não entender que sim, dá para você ser amigo, mas tem os limites, né, que você vai estabelecer. Mas isso é uma coisa muito íntima, só você que consegue estabelecer esses limites. Então, trabalhar com essa família é difícil. Eu não vejo algo muito prático do que fazer, porque a gente fica muito limitado. Eles ainda estão com aquele pensamento de escola lá da década de, sei lá qual década, aonde colocava na escola e a escola educava. E aí, quando nós ainda temos mais ainda o estigma de sermos CCM, a gente sempre ouve aquela história, né? Mas vocês não são uma escola CCM, então eles acham que a gente já pode usar palmatória porque nós somos CCM, como se violência resolvesse alguma coisa. Então, Renata, eu fico te devendo essa resposta. Eu não sei que mudança prática poderia ajudar para avançar na corresponsabilidade, tá? Então, eu ainda estou na sensibilização. Não tem Mas eu notei que essa mudança prática, eu notei que você falou uma coisa que é muito real, é a sensibilização mesmo, né? Então, a gente trabalhar com isso, de repente, começar a trazer família para a escola, para eles ouvirem, sei lá, palestras e palestras e palestras, jogando também a responsabilidade, observando, mostrando a responsabilidade e a importância da parceria, né? É uma mudança que a gente pode começar a propor, né? Não é que você vai liderar e você vai avançar logo de cara, né? Mas você vai tentar avançar. Eu acho que é bem por aí,
você falou que me deixou sem resposta? Não, você falou a resposta, né? É que é uma coisa que a gente tem que planejar para ver acontecer, né? Ela não vai acontecer, né, logo de cara. Então, é uma resposta muito válida, Maria, muito válida, né? Pode falar, Henrique. Só um desabafo aqui que daí a professora Maria falou ali. Vocês são a escola CCM, né? Vocês têm que dar o exemplo de respeito, educação. A sociedade em si julgam a gente como a salvação do mundo, né? Uhum. Nesses termos. Eu tô com alguns problemas sérios de alunos extra, fora da escola, que praticaram um certo vandalismo dentro do ônibus. E a indagação foi assim: tudo da escola CCM. Olha que absurdo. Foi como se eu tivesse culpa dos alunos serem praticarem vandalismo dentro do ônibus. Então é um fardo que a gente está carregando pesado, viu, professor? E é uma coisa que nós todos estamos carregando, porque eu ouço isso muito também, né? Tem mães que falam assim, mas aí não é uma escola CCM? Como é que isso acontece, né? Então, é bastante responsabilidade. Oi, Sim. Márcia. A Márcia pode falar, Márcia. Não, só compartilhando aí vocês falando dessa corresponsabilidade. Eu tenho uma mãe que está trabalhando, né? E aí ela falou assim que eu tenho que liberar a filha dela 11h30 para pegar a criança. Eu tenho, é minha responsabilidade se a pequena não entrar na van. Passou para mim essa responsabilidade agora. Eu falei, olha, o máximo que a gente consegue ajudar é um pouquinho antes, né? Liberar um pouquinho antes, a gente consegue. Mas não, a responsabilidade, eu tenho que fazer. Eu falei, não, vocês estão falando aí, eu ouvindo, eu falei, bem isso mesmo. A responsabilidade de tudo que acontece na vida deles é nossa. É. Hoje acho que vai ser um pouco de desabafo, né, gente? Mas é Ai, tudo válido. depois daquele questionário, vocês já responderam aquele questionário do cívico-militar de 96 perguntas? Não. Nossa, Não. vai chegar então para nós. Não, é o técnico, o coordenador técnico, né, Maria? Maria de Fátima está aí. Hoje nós passamos a manhã inteira com eles lá na escola, e daí não conseguimos, ficou 19 ainda para responder amanhã. Gente, é tão redundante Não está gravando, não, né? Tá? Tá. Desculpa. Tem muitas perguntas, muitas perguntas para responder, sabe? Assim, nossa, eu falei que hoje nós estamos pesadas. É. E com o evento ainda da família, que tem amanhã, um café da manhã, né? Eu falei, hoje é desabafo. Mas vamos compartilhar esses acontecimentos, partilhar os nossos, né, as nossas angústias também, que eu acho que aqui a gente cresce, né? A gente ouve, a gente pega um exemplo ali, pega um outro exemplo ali, a coisa vai funcionando, né? Bom, nós vamos agora para os objetivos do encontro de hoje, que é reforçar o conceito de recomposição das aprendizagens, transformar evidências da aprendizagem já levantadas lá no pré-conselho, no conselho, né, em prioridades pedagógicas. Então, o nosso início de conversa hoje, né, nós vamos puxar um pouquinho a nossa memória, né, sexta-feira, nós tivemos o nosso estudo e planejamento. E esse estudo e planejamento, né, bastante extenso, né, gente? Aquele estudo e planejamento com vários slides lá, e foi mostrado para nós a respeito dos nossos dados, né, dos dados, o que fazer com os dados, comparou o currículo com as aulas de RCO, né? Então, nós vamos ver agora o seguinte: o estudo e planejamento do dia 15 trouxe evidências importantes sobre as aprendizagens dos estudantes. O que esses dados revelam? Então, ao meu ver, o que esses dados revelam? Eles revelam as fragilidades, né, de
alguns alunos, fragilidades na aprendizagem de alguns alunos, fragilidade também no modo de como que a gente abordou determinado assunto, uma necessidade de um replanejamento, né? Então, eu vejo muito por isso, né? Como que esses dados, né, que foram levantados lá, porque além dos dados da Prova Paraná, nós puxamos até mesmo os dados da avaliação diagnóstica. Acredito que vocês devem ter feito isso também, né? Nós puxamos os dados da avaliação diagnóstica, né, de 6º e de 9º ano que nós temos, e nós mostramos lá, né, os descritores de menor acerto, nós falamos na responsabilidade, na corresponsabilidade que nós temos junto com os professores, né, de recomposição, de nós estarmos trabalhando, né, esses descritores que não foram tão bem pontuados assim, né? Então, como que eles estão nos orientando? Então, nós vimos desde o início que a gente está falando que os dados, eles servem como base, né, e o pontapé inicial. Com base nos dados é que eu vou planejar, reprogramar, replanejar, rever, né? Então, esses dados, né, pelo que nós vimos, né, eles estão orientando ou ainda precisam orientar as escolhas pedagógicas alinhadas ao currículo priorizado e ao RCO? Eu acho, assim, que esses dados, eles revelaram algumas fragilidades e, sim, fez com que a gente realmente tivesse uma ideia de como que a gente poderia correr atrás, né, vamos dizer assim, do prejuízo e associar, né, olha, isso daqui eles viram em tal aula de RCO, então, dessa forma, né, que a gente trabalha. Márcia, você pode falar um pouquinho para nós, se é a mesma percepção que você teve, ou você teve uma percepção diferente, né, quando vocês analisaram esses dados? Não, prof, a mesma percepção. Eu acho assim que foi muito bom, sabe? Foi um momento muito bom de reflexão. Os professores participaram ativamente e é essa análise mesmo, né? A gente fez, no momento, a gente fez um comparativo com a rede e o resultado da escola, né? Então, nós montamos uma planilhinha e fez esse comparativo. E eles orientam através dos dados, né, que a gente consegue essa orientação, os encaminhamentos, os rumos, né, para se tomar para esse segundo trimestre também. Eu acho que esses dados, né, é aquilo que a gente falou, são dados, evidências que a gente aproveitou, né? Então, eu também achei que foi um momento muito bom, muito bem discutido, foi bem interessante mesmo. E aí o foco agora é a priorização mesmo do currículo, né? Isso. E agora a gente vai falar sobre o que é recomposição, qual que é a ideia que nós temos de recomposição, né? Então, eu analisei algumas coisas hoje durante o dia, né? Ontem também eu dei umas pesquisadas, e a gente precisa fazer a diferenciação, né, do que é realmente a recomposição, né? Porque, para nós, eu acredito assim que nós estamos o tempo todo em formação, nós temos a ideia, né? Nós, como diretores, eu acredito que tanto a gente vai nos cursos, participa de formação, nós temos essa ideia do que é a recomposição. Mas será que todos os nossos professores têm essa ideia do que é recomposição? Alguns professores, eles acham ainda que a recomposição ela é feita através de recuperação de determinado ponto, né? Então, isso não é recomposição, né? Então, a recomposição tem aqui algumas coisinhas para a gente entender, né? Então, recomposição é... Cris, você pode ler para a gente o que é recomposição? É um conjunto de ações necessárias para enfrentar os impactos educacionais provocados pela pandemia. Deve proporcionar um aprendizado integral daquilo que foi perdido. As ações devem ser viabilizadas para garantir a edificação de conhecimentos prévios
que auxiliam no desenvolvimento de competências, habilidades e atitudes relativos ao ano escolar em que estão matriculados, impulsionando o aprendizado. Então, é um conjunto de ações, né, que nós vamos ter, né, colocar em prática, para quê? Para a gente preencher uma lacuna que ficou, né? Então, a recomposição é isso. Então, recomposição é a reconstrução das aprendizagens essenciais não consolidadas, com base no diagnóstico. Então, a gente faz o diagnóstico, né, através das avaliações externas e as avaliações internas, e a partir daí, né, a gente recompõe aquela lacuna, né? A gente vai fazer um trabalho que esse trabalho vai preencher essa lacuna de aprendizagem que ficou para trás, né? Então, isso é recomposição. Recuperação, vamos diferenciar. É retomar os conteúdos ou habilidades que o estudante não obteve rendimento necessário naquele momento. Isso é recuperação. E o reforço? Reforço é um apoio para complementar, fixar, melhorar a aprendizagem que ocorre geralmente em contraturno. Geralmente naquelas salas de recurso, né? Que muitos pais ainda falam, ele vai para o reforço em determinado horário, né? Ou ele vai na monitoria, né? Então, isso é um reforço, né? Avançar nesse processo implica, né? Avançar na recomposição implica revisar escolhas, alinhar estratégias e assumir decisões que garantam uma aprendizagem verdadeiramente integral para todos os estudantes. Recomposição. Agora, com a ajuda da Cristina, já que ela leu um pedacinho ali para ela continuar aqui me ajudando, Cris, você vai ler o que é recomposição e eu vou ler na frente o que não é recomposição. E aquele que quiser acrescentar alguma coisinha, ergue a mão, tá bom? Vamos fazer assim? Tipo um bate-bola? O que é? Processo planejado e contínuo. Isso, processo planejado e contínuo. Ele não é uma ação pontual e improvisada, né? Então, eu não chego de improviso, eu não pego do nada, eu tenho que ter base em dados, né? E não é pontual, não é uma vez ou outra, né? A gente tem que estar fazendo esse processo o tempo todo. Segunda. Parte de diagnóstico baseado em evidências. Isso, nós levantamos as evidências, né? E nós sabemos que não pode ser um conteúdo genérico para todos. Cada pessoa tem a sua diferença, cada pessoa aprende de uma forma, cada pessoa se apropria de um certo conteúdo. Eu não posso, de repente, planejar uma coisa só, né, para um aluno, né, para toda a sala, né? Então, a gente tem que respeitar as particularidades. Por isso que é visto, né, cada aluno, cada descritor, cada habilidade que ele tem, né? Terceira. Foco em habilidades essenciais. Exatamente. Não significa correr com todo o conteúdo, né? Não significa correr com o conteúdo, né? Então, eu tenho que ter foco e eu não posso simplesmente dar tudo, porque ali, ó, eu tenho que priorizar, vamos priorizar. Ele está precisando disso, então o Renatinho ali, ele não tem essa habilidade, então nós vamos trabalhar essa habilidade com o Renatinho, né? O Henrique tem essa dificuldade, ele não se desenvolveu nessa habilidade, então o Henrique, ele é diferente do Renatinho. O Henrique, nós vamos trabalhar outra habilidade, certo? Depois. Ensino, mais avaliação, mais intervenção, articulados. Isso, articulados, trabalhando junto. E não é avaliar e só depois recuperar, né? Que é o que muito professor faz, né? Infelizmente, nessas observações que a gente faz, às vezes a gente fica assim, meio que passado, né? Porque a gente fala assim,
não é bem isso que a gente queria ver, né? A gente, não sou eu, né? Mas nós temos essa tarefa de observar muita recomposição. E, de repente, a gente se depara com essa situação, né? Avaliar e só depois recuperar. Ele vê o que ele não se apropriou, vamos dizer assim, e vai recuperar aquilo ali, sendo que é todo um processo, né? Depois, Diferenciação pedagógica. uma estratégia única para todos os estudantes. Não, cada um tem a sua particularidade, né? E por último, Responsabilidade de todos os componentes. eu acho que a gente falou isso muito no estudo e planejamento, né? Recomposição não é do professor de recomposição apenas, é de todo mundo, né? Nós estamos ali para fazer a recomposição, né? Então, a geografia, ou história, as ciências, ela pode colaborar de que forma? O aluno ele não tem habilidade de interpretação de texto, que é uma boa parte dos nossos alunos não interpretam texto, né? Se ele não interpreta texto, ele não interpreta texto só em português, ele não vai interpretar em geografia, ele não vai interpretar em história, não vai interpretar em ciências, né? Então, nós temos que trabalhar juntos, né? Recomposição, então, não é uma revisão, é identificar lacunas, compreender causas e reconstruir aprendizagens. Como se faz isso? Começando por um bom diagnóstico. A recomposição das aprendizagens necessita de uma ação mais profunda, mais articulada e sistêmica, que engloba diferentes estratégias. Como agir estrategicamente diante das lacunas de aprendizagem dos nossos estudantes? Isso aqui é um caminho que a gente tem que percorrer, né? Então, esse caminho, ele começa ali, ó. Diagnóstico de níveis de aprendizagem, ó, começa ali. Diagnóstico dos níveis de aprendizagem. Como é que é feito esse diagnóstico? Aplicação e leitura das avaliações diagnósticas, tanto as internas quanto as externas, para mapear os níveis de aprendizagem dos estudantes. Então, a primeira coisa, eu vou levantar dados. Como que eu levanto? Através das avaliações, né? Agora, vem o planejamento das ações pedagógicas, com base naqueles dados, após a realização da avaliação diagnóstica e mapeamento das habilidades não consolidadas, é o momento de traçar ações de recomposição das aprendizagens. Então, agora a gente planeja. Depois, o que a gente vai fazer? Agrupamentos flexíveis, organização dos espaços de aprendizagem do currículo, envolver todos os estudantes em uma mesma atividade, só que ele vai ter nível diferente, né? O Henrique, ele tem muito mais habilidade do que o Renatinho. Então, o Henrique, a gente pode avançar um pouquinho mais com o Henrique e prender um pouquinho mais ali com o Renatinho, certo? Depois, vem a integração entre as áreas, né? Integração entre as áreas de conhecimento em diferentes atividades, por meio de aprendizagem colaborativa, propiciando o desenvolvimento das diferentes competências e habilidades. Isso daqui são as atividades integradoras, quando a gente trabalha junto, né? Esses dias o professor de educação física, ele estava fazendo atividade com a professora de matemática, achei sensacional, recomposição, né? E, por último aqui, e não menos importante, processo de acompanhamento sistemático dos índices educacionais, BI, Prova Paraná, SAEB, IDEB, avaliações internas ao longo do ano letivo, a fim de gerenciar o processo de ensino-aprendizagem, auxiliando no replanejamento e na melhoria da aprendizagem. Este é o caminho que a gente segue, né? Então, esse é o caminho que nós, pelo menos, devemos seguir, certo? Alguma dúvida? Não? Bom, é bom que a gente entenda agora um pouquinho, né?
porque a gente vai fazer isso daqui já lá na primeira ação, né, do diretor, tá? Diretor em ação ali. Construindo rotas de aprendizagem. As rotas de aprendizagem propicia aos educadores construir e consolidar ações de forma colaborativa. Então, nós temos o conectar, nós temos o conhecer, nós temos o praticar e nós temos o consolidar. Então, a gente vai imaginar assim, tá? Nesse primeiro momento. Nós vamos analisar um descritor ou uma habilidade que o aluno não desenvolveu, que está com uma porcentagem baixa, e a gente vai tentar trabalhar, né, essas rotas de aprendizagem. Essa rota de aprendizagem significa que o que eu vou usar para fazer com que esse aluno preencha essa lacuna. Então, conectar. Henrique, pode ler para nós o conectar? Pensar atividades com foco nas experiências prévias dos participantes, com o intuito de se aproximar de um novo aprendizado com base nos conhecimentos que já se tem. Exatamente. Então, conectar. Então, vamos engajar, né? Conhecer. Pode ler de novo? Pode continuar, Henrique? Posso sim. Pensar atividades com foco na explanação e compreensão dos novos conhecimentos. Avaliação diagnóstica, identificar os desafios nas aprendizagens dos estudantes. Isso. Depois vem o praticar. Pensar atividades com foco na aplicação prática nas situações identificadas, analisando a realidade atual e as possibilidades de mudanças. E, por último, o consolidar. Pensar atividades com foco na consolidação dos aprendizados, com a intenção de melhoria da qualidade de ensino e aprendizagem, intenção de utilizar a metodologia para novos desafios. Exatamente. Então, isso é uma rota, né? Vocês viram ali, taxonomia de Bloom? Parece muito, né? Parece, né? Construindo rotas. Ó, isso daqui é o que a gente vai fazer já, tá? Por isso que eu pedi a tarefinha, né? Por isso que eu pedi a tarefinha. Olha lá. Construindo rotas de aprendizagem. Nós vamos pegar, né? Daqui a pouquinho, lá no Diretores em Ação ali, nós vamos pegar, né? Vocês preencheram, né, aquele documento das escolas, né, as habilidades, menores habilidades, porcentagem menor porcentagem na habilidade, né? E aí, de acordo com isso, nós vamos desenvolver essas habilidades. De que forma? Tá? Então, olha lá. Primeira coisa, construindo rotas de aprendizagem, nono ano, matemática, né? É o percentual, deixa eu ler, gente, ali no outro. É o percentual de acerto nesta habilidade. Utilizar o cálculo do valor numérico de expressões algébricas na resolução de problemas. Habilidade 15, 16 e 17. Olha a porcentagem de acertos, né? Muito baixo. Conectar, dar sentido, ativar conhecimentos prévios. Situações do cotidiano e de outras áreas. O que a ciências vai poder ajudar? A quantidade de calorias necessárias por dia para depender do peso corporal. A geografia. Como que a geografia pode ajudar nessa habilidade? Consumo de água por pessoa em uma cidade ao longo dos dias. História. A contextualização. Crescimento populacional ao longo do tempo. Introdução de padrões e relações. Conhecer, entender a dificuldade real dos alunos. A partir dos dados, levantar hipóteses. Dificuldade de entender o que é variável, não sabem substituir valores corretamente, não interpretam o problema antes de calcular, fazem cálculo mecânico sem compreender o contexto. Então, nós temos que entender, né, conhecer quais são, analisando quais são as percepções que você tem sobre essa dificuldade que ele tem. Praticar,
intervenções interdisciplinares concretas. Consumo de energia pelo corpo, estudantes calculam calculam para diferentes massas. Consumo de água, uma família com 4 pessoas consome em média 150 litros por dia, quanto consome em 30 dias. Crescimento populacional, apresentar uma tabela simples de crescimento, criar uma regra e expressão, pedir que calculem valores futuros. E consolidar, verificar e sustentar a aprendizagem, aplicar soluções problemas em diferentes contextos, produções pelos estudantes, crie um problema do cotidiano que envolva expressão algébrica, retomar a habilidade em outros conteúdos e pequenas avaliações formativas. Então, pegar a habilidade que não foi muito bem absorvida, vamos dizer assim, né? E ver como é que essa rota, como é que cada disciplina pode ajudar, certo? Agora sim, diretores em ação 1, aprendendo um com o outro. Eu coloquei ali no chat de vocês um documento. Só um minutinho antes de vocês abrirem esse documento. Nós não vamos fazer sala temática hoje, tá? Não é porque nós estamos em menor número, não. É porque a dinâmica hoje não é ir para salas separadas. Então, vocês vão fazer o seguinte. Eu coloquei no chat, né? Eu fixei lá uma mensagem. E essa mensagem, ela tem um documento. Entre vocês vão eleger um relator e um redator. O redator é o único que vai fazer a cópia deste documento, certo? Então, o que vocês vão fazer? Considerando que vocês fizeram aquela tarefa de trazer os documentos, trazer os dados da sua escola sobre a recomposição, né, sobre a avaliação diagnóstica, então, com base naquilo lá, o que vocês vão fazer? Vocês vão escolher uma habilidade e vocês vão fazer uma rota de aprendizagem com essa habilidade que o professor, né, que o aluno não absorveu, vamos dizer assim, muito legal. Entenderam? Então, olha lá. Considerando que a rota de aprendizagem nos ajuda a transformar dados em ação, vamos utilizar os resultados das avaliações diagnósticas para construir em grupo uma rota de aprendizagem na perspectiva interdisciplinar. Observe nos resultados da avaliação diagnóstica das suas escolas e, em grupo, cheguem a um consenso para selecionar uma turma foco. Ali a gente viu que era o 9º ano de matemática. Turma e nível de ensino. Componente que se mostrou mais fragilizado na avaliação diagnóstica e uma habilidade. A partir desta escolha, elaborem propostas interrelacionadas, orientadas pelos 4 verbos das rotas de aprendizagem. Conectar, como é que vocês vão fazer isso? Quais são as disciplinas que vocês vão conectar? Conhecer, vocês vão, então, identificar quais são as dificuldades que essa criança teve, né, na habilidade. Praticar, então vocês vão elaborar os exercícios, né, ou elaborar quais são os exercícios que podem ser trabalhados, né, nesse praticar, e consolidar, vocês vão analisar realmente, né, através de atividades também, se tudo isso ficou consolidado, se tudo isso, né, se essa lacuna conseguiu ser um pouco mais preenchida, nem que não seja no todo, mas pelo menos um tanto, certo? Então, eu quero que vocês definam, nós vamos ter 30 minutos para fazer essa atividade, e eu preciso que vocês definam entre vocês quem é o redator para fazer a cópia do documento e quem vai ser o relator depois. Por livre e espontânea vontade, Maria Cristina vai ser a redatora.
Vamos lá? Posso ser? Pode? Acho que hoje Posso. eu já perturbei bastante o Henrique. Márcia, você pode ser? Não? Não quer ser a relatora? Não, então eu, Henrique. As nossas meninas falaram não hoje, só por Deus, Henrique. Então faz as honras da casa, por favor. Hoje eu não tô boa para relatar, não. Tá, então faz assim. Você consegue marcar 30 minutos? Consigo. Uhum. Então, Maria, você pode projetar o documento e a gente pode começar, tá bom? Tá, só um Marca instante. 30 minutos para nós, Márcia, por favor. Só um minuto. Faz uma cópia. Vou esperar ela projetar primeiro, né? Uhum. Tá aqui. Abriu. Vou. Você tá conseguindo escrever? Deixa eu ver. Não lembro se eu habilitei. Ah, Sim. sim. Beleza. Joia. Aumenta um pouquinho. Tá, eu já aumento. Eu vou só jogar o link no grupo, caso precise depois. Tá. A gente vai escolher, né? Um ano, uma Sim, série, uma turma. Tá. isso. E aí, qual ano, qual série que a gente escolhe? Sexto ano Como é de que está recompensa? iniciando? Hã? Sexto ano que está iniciando ou não? Tá, vamos lá. Sexto ano. Ou séries finais, não sei. Vamos pro sexto ano. A turma, que turma? Vou colocar a turma A. Componente curricular mais fragilizado. Matemática? Geralmente né? É. Se não é matemática, é o português. Matemática. Agora aqui, habilidade de escritor, a gente vai ter que entrar para pegar, né? Ou alguém já tem um aí em mãos para me digitar? Aqui no nosso colégio, o que mais percentual de menor acerto nessa primeira avaliação foi o descritor 038, habilidade 17, que corresponde, que é o corresponder a diferentes representações de um número racional. Não sei se foi o mesmo de vocês aí. 38. Olha, eu não tô lembrando de cabeça, não, hoje. Tô conseguindo lembrar, então vamos ficar com esse aqui. Aí eu preciso só que você digita para mim qual que é que é a habilidade. Você já falou e eu esqueci. É o percentual. Calma aí. Percentual de acerto. Tá. Corresponder diferentes representações de um número racional. Responder diferentes. Representações de um número racional. Tá. Como ativar o conhecimento prévio? Aqui seriam metodologias ou seria relatar aqui quais conteúdos? Porque aqui ele precisa primeiro lembrar o que é um número, o que é um número racional, as diferenças de números. Aí Ou você vai ver a aplicação dessa metodologia. quais são as disciplinas que podem te ajudar nesse momento.
As disciplinas. Pensar para sexto ano, eu sei que história, eles trabalham a parte numeral romano. Então, talvez haja alguma ligação ali, porque o professor de história, para trabalhar o numeral romano, ele vai lembrar o que que é número, a história do número, alguma coisa assim. Talvez seria. Deixa eu ver o que mais. Em ciências. Acho que ciências pode também colocar que, não sei, não me recordo da grade de ciências lá, mas trabalha com números, com pesos e medidas no trabalho? Mas daí é mais para um pouquinho mais para frente, não é no sexto ano, não. Que seria as unidades de medida quando trabalha propriedades da matéria. Isso. Que mais? Tem alguém da matemática? Porque Eu sou da exatamente. matemática, mas Então, professor, exatamente o que ele fala. porque quando a gente fala em número racional, nesse caso, vamos pensar, quando fala números racionais, a gente está falando de todos os números. Então, a gente está falando do número natural, o número comum, a gente está falando do número inteiro, que né, é positivo e negativo, e a gente está falando de números com números decimais, com vírgula, com raiz, que envolve também esse conjunto. Então, tudo isso é número racional. Então, se pensar numa educação física, sistema se ele for medir a quadra, se ele for pegar as proporções da quadra, já seria possível estar trabalhando com o número racional, com o número natural e racional, né? É assim, agora só uma fala a respeito disso, dessa proposta, assim, né? No meu mestrado eu falei sobre interdisciplinaridade. Então, aqui, essa proposta, quando se trabalha habilidades e descritores, né, habilidades e competências, é trabalhar de uma forma interdisciplinar. Mas qual que é a parte que peca? A parte que peca é que nós temos uma grade específica para cada série. Então, mesmo que nós estejamos trabalhando as habilidades, por dizer as competências, nós temos uma sequência. Então, por exemplo, você citou agora de ciências as unidades de medidas. É propriedade de matéria, é física, é lá, é racional. Mas na ciência eu não tenho nada. Eles vão estar trabalhando, deixa eu ver, atualmente, eles vão estar trabalhando lá os fatores abióticos e bióticos, que aí você não consegue casar. E aí você tem que forçar um ponto. Isso é uma falha, né? Falando aqui da habilidade 17, ela vai entrar o quê? Fração? Número decimal, não vai? Porcentagem, representação, vai? Vai. Sim. Sim. Então, ciências, pensando em ciências, a gente poderia trabalhar dentro da alimentação? Então, mas a alimentação não é um conteúdo do sexto. Não é uma habilidade que está sendo trabalhada no sexto nesse momento, por exemplo. Se for usar como uma forma de ilustração, como uma contextualização, aí sim, aí você pode trabalhar vários assuntos, né? Mas não seria trabalhar de uma forma interdisciplinar, é só usar o conhecimento de ciências para contextualizar o assunto da matemática. É igual no caso aí o professor falou de medir, né? Se não estiver trabalhando com as medições de quadra, é só uma forma de contextualizar. Agora, se a professora de educação física está trabalhando, sei lá, basquete, e aí no basquete tem as regras e as normas técnicas do tamanho de uma quadra de basquete, aí entra, né? Mas quando você trabalha uma receita, a questão da medida, não entra? Por exemplo, 3/4. Assim. E isso daí entra na língua portuguesa, mas aí também vai depender do gênero que está sendo trabalhado. Se estiver sendo trabalhado o gênero receita, no sexto ano, vai casar bonitinho. Se não estiver trabalhando esse gênero, se estiver trabalhando lá, vamos considerar na plataforma, né, que são os gêneros já pré-estabelecidos. Se estiver trabalhando o gênero crônica,
Nem sempre vai conseguir casar ali o número racional. E, Então, e como, é esse os probleminhas que os professores encontram, e eu estou falando como professora, né? Como professor encontra para fazer esse tipo de trabalho, né? Porque querendo ou não, nós estamos em janelinhas, em casinhas, em caixinhas. A gente tem que sair da caixa, mas para sair da caixa, o sistema tem que permitir essa saída. Se o sistema nos desse tempo e nos permitisse, a gente ia conseguir fazer um trabalho sensacional dentro das habilidades, porque a gente conversando entre nós, a gente consegue ver ali aonde casa um assunto e o outro. Você acabou de falar de alimentação, com números, dá para fazer a receita que entraria na língua portuguesa, dá para fazer a medição calórica lá, que a Renata já citou, dá para fazer a classificação dos nutrientes utilizando a fração numérica, nossa, dá para fazer um monte de coisa. Mas a gente não tem essa liberdade, a gente tem conteúdos pré-estabelecidos para serem seguidos. Porque esse estudo, habilidade. eles trabalham a questão da alimentação saudável, trabalham com rótulos, com embalagens, né? não, eu entendi a colocação da professora Maria Cristina ali. Encaixar os conteúdos dentro do que está sendo trabalhado no trimestre é muito difícil. Não, realmente, é uma missão complicada. A gente até na formação aqui na semana pedagógica, do dia 15, a gente pensou muito nessa situação, como escolher um descritor e fazer-se trabalhar esse descritor em todos os conteúdos, em todas as disciplinas. É muito difícil. É muito difícil. Então, a gente pensou assim, no sentido assim, o descritor, vamos pegar esse descritor 038 aqui, habilidade 17. Eu consigo trabalhar nesse momento em matemática, consigo trabalhar em história e consigo trabalhar em geografia. Ok, vamos trabalhar nessas 3 disciplinas. Aí, no próximo descritor, vamos pegar num próxima habilidade, vão trabalhar também nas disciplinas que é possível. Mas mesmo assim, Henrique, eu acho que a interdisciplinaridade ela não precisa abranger todos os componentes, sim. né? Era isso que eu ia falar. Vamos A gente não pensar, precisa. nós vamos fazer tipo português, matemática e artes. Esse a gente consegue desenvolver. Eu acho que é esse que é o foco, né? Sim. Na realidade, assim, se fala em inter, mas na realidade a gente trabalha de forma multi, né, disciplinar, não interdisciplinar, porque a interdisciplinaridade ela ocorre de forma natural, né? O que seria essa forma natural? Por exemplo, em genética, lá na biologia, é natural você trabalhar a habilidade de porcentagem. Se você não trabalhar a porcentagem, se eu, professor de biologia, não repassar as regrinhas de porcentagem, trabalhar a porcentagem, não acontece a análise da primeira e da segunda lei. Se o professor de matemática não tiver trabalhado análise combinatória, eles têm uma dificuldade tremenda para fazer os cruzamentos. Isso é interdisciplinar, né? Agora, quando a gente coloca elementos, a gente está trabalhando aí de uma forma que é multidisciplinar. Então, eu tenho várias disciplinas trabalhando o mesmo tema, mas esses temas nem sempre um é tão necessário, eles não se complementam, eles estão juntos, né? Mas aqui, assim, no nosso descritor aqui, o que dá para a gente propor aqui, como ativar esse conhecimento prévio aqui? O que dá é trabalhar de forma contextualizada, aí dá. O que dá também é eu apresentar para o professor todas as habilidades ali e o professor ir trabalhando essas habilidades de uma forma natural dentro do conteúdo dele. Então, ele não precisa trazer um conteúdo para trabalhar. Ele já consegue perceber aquela habilidade. Porque, considerando português e matemáticas, as habilidades são todas trabalhadas nas outras disciplinas ali. Em algum momento ou outro, em algum conteúdo ou outro, né? Agora, forçar fica difícil. E aí, esse aqui, o ativar o conhecimento prévio, a gente poderia pôr aqui numa forma de contextualização. Então, utilizar elementos trabalhados já em outros momentos, contextualizando, fazendo a ligação de forma direta e indireta com essa habilidade. Então, eu não preciso trabalhar o conceito de fração, mas eu lembrar que um número
que esse número é um número racional, já faz a diferença, porque eu já estou tentando ali mostrar para o aluno que está em tudo, né? Que a gente A consegue ver. importância dele e tudo. Isso. Então, vou colocar aqui, ó, contextualizar as habilidades de forma natural, mostrando a dependência dos conceitos científicos. Aí aqui, como ensinar? E agora? Que difícil. Oh, Como ensinar? Na prática, como a gente faria essa contextualização? acho que seria trazendo elementos. Nossa, tirou as palavras, né? Eu ia falar, tirou as palavras do que eu estava pensando. Trazendo elementos do dia a dia para mostrar para os alunos, entender, conhecer os números racionais desse caso. Quais os componentes que ficou, que a gente vai fazer essa conexão aí, essa contextualização? Não foi falado, né? Como é uma habilidade bem abrangente. É que agora a prática a gente vai ter que pensar nos componentes, não é? Gente, eu acho que não é melhor pegar a matemática e a língua portuguesa mesmo? Pode ser. Bom, em Porque matemática. até é mais simples, é um sexto ano, não é? Sim. Tá, na matemática, se a gente pensar o que a gente vai trabalhar ali, é a questão da representação. Isso, a matemática seria a através de- representação numérica, as formas numéricas dos números racionais, né? Ele abrange, que ele abraça ali os números Cartões, naturais. né? Ó, Isso. eu vou colocar geografia, porque geografia, no início ali do sexto ano, eles trabalham a questão dos fusos. E para Também. fuso horário, precisa bastante dessa questão de identificar lá, né? Coordenada as paralelas. geográfica, número, sim, E você é da geografia, né, Renata? Não? sou, Ah, então. sou. Então, daí no sexto ano trabalha bastante, daí dá. Então, como ensinar? Bom, se a gente vai considerar a matemática, ó, se a gente fosse trabalhar ali de forma interdisciplinar, a gente podia pegar um mapa mundi e fazer a divisão as linhas paralelas não são trópicos, né? Esqueci o nome, Renata. Mas fazer a divisão. Meridianos. Meridianos, né? Fazer a divisão dos meridianos, né? Considerando ali a escala, então estaria trabalhando números, né? Fazer a medição dos meridianos, e aí para a gente contar os fusos, que aí a gente tem diferentes números. E até mesmo a questão da diferença entre um fuso e outro de 15 graus, dá para você trabalhar muito. Porque daí já seria a representação, né, científica ali do número, né, graus, né? Medição Em em graus. Isso. E aí, em português, isso seria já um gênero também, né? Tá, Isso então aí, vamos ó. escrever isso. Aqui é para propor uma prática, então, esse como ensinar? Isso. Tá. Então, vamos propor, criar. Vou colocar aqui. A partir do mapa. Sou super leiga em matemática, mas graus entre número racional? Entra. Colocar assim, a 15,5. Vamos colocar assim, 15,5. Eu tô falando de um número racional. 5 graus. É um número natural, mas ele também é racional. Então, quando eu falo números com vírgula ou raízes,
ou frações, são Eu números já no diferentes. sexto ano eu penso em frações, o conteúdo. Existe uma confusão muito grande, né? Quando fala assim, número natural, 1, 2, 3, 4, Uhum. 5, né? Aí fala o número inteiro. O natural é inteiro. Aí aparecem os negativos. E os racionais abraçam todos eles. Ô, coisa boa, hein, gente? Vamos aprender. Aprendendo matemática. Não, porque quando fala assim números racionais, dá a impressão que é só aqueles números com raízes, né? E fração. Daí não é legal. Confusos. Nesta ação, retomado. Agora vai lá, professor de matemática. Nesta ação, quando a gente estiver lá medindo, quais os conceitos matemáticos que estão sendo retomados? Perdão, criar com os alunos uma divisão comum de marcantes meridianos para a representação dos fluxos da estação. Os conceitos matemáticos estão sendo usados? Quando eles estão medindo ali, aí, no caso, né, fazendo a consideração ali da habilidade. No caso, a representação numérica, né, que aparece, necessita da representação numérica. Nesta ação é retomado o conceito matemático. Daí os graus, os diferentes mas eu tipos. acredito que seja só. Eu acho que seja só a representação numérica nesse caso. Não tem uma. A gente não está falando de cálculo, a gente não está falando nada disso, né? Dentro daquela habilidade, né? Tá. Geográficos. Os conceitos geográficos que estão sendo são. Os conceitos. Coordenadas geográficas, é isso? De coordenadas. Coordenadas geográficas. Nesse caso, como vai ter as coordenadas geográficas, então na matemática dá para colocar também o conceito de planos cartesianos. Nossa, eu pensei nos planos cartesianos, porque quando eu dava aula no primeiro ano do ensino médio, eu lembro que quando eu estava dando ali as coordenadas geográficas, a professora de matemática que entrava depois de mim, ela falava de planos cartesianos, eu adorava isso. Mas deixa eu te contar uma curiosidade que aconteceu comigo esse ano. Eu teve um sigo aqui na escola que a professora de geografia teve que responder. E quando ela foi chamada para uma reunião, eu fui substituir, eu entrei na sala para cobrir, para não deixar os alunos sem aula. Na hora que eu cheguei lá, que eu vi que era as coordenadas geográficas, eu falei, nossa, sei falar, vou dar aula normal aqui. A gente faz batalha naval, é uma delícia, é muito bom. E dá até para usar batalha naval, viu, Maria Cristina? Uhum. Dá para usar a atividade de batalha naval. Daí você pode entrar na educação física como jogos, porque na educação física tem os jogos de tabuleiro, se eu não me engano. Jogos de tabuleiro. Alguém só corrija aqui, é conotação científica mesmo, que tem na matemática também, né? Que é a representação numérica, daí representar os números de forma científica. É isso que entraria, porque eles estariam falando ali de graus, né? A conotação científica, pode ser. Não foge, não. Quando eu falo em conotação científica na matemática, eu estou pensando em escrever o número de uma forma mais reduzida. Ah, tá. Para mim, eu pensei ali em graus mesmo. Uhum. Daí, em língua portuguesa, seria o gênero... Que gênero será que é? Alguém de língua portuguesa? Misericórdia, não. Porque eles estão fazendo o desenho do mapa, eles estão fazendo toda a interpretação, né? Então, em língua portuguesa, seria uma interpretação de gráficos, Interpretação de informações, né?
Tem lá também uma gráficos habilidade na simples. interpretação de gráficos e tabelas e imagens. Isso, No caso, tabelas e imagens. Tá. Agora vamos pro próximo. Exercitar. Vamos exercitar? Coloca aí Agora o jogo Batalha Naval. Batalha Naval. Batalha naval. Como exercitar? Amei Batalha Naval. A partir do desenvolvimento do mapa mundi, desenvolver. Jogos. Jogo. Batalha Naval. Precisa explicar, Renata? Não, acho que tá ótimo. Tá. Amei, amei. Ah, se eu tivesse em sala de aula, eu ia fazer isso. Consolidar. Como verificar. Como a gente verifica? Eu acho que se você faz a observação ali do jogo, ali, se os alunos estão desenvolvendo ele de forma adequada, já você vai ter uma noção se você atingiu os seus objetivos ou não. Exatamente. Sim. Então, acho que a verificação pode ser através de rubricas, né? Porque se Isso. você estipula as rubricas, você vai estar observando ali o desenvolvimento do jogo, a criação do Uhum. mapa, né? Então, como verificar? Observação. Acompanhamento. Oi? Através da observação de rubricas. Observação Processo. contínua. Então, acompanhamento do processo por através por meio. Uso. Meio tá. de rubricas, porque cada rubrica, ela vai ter um critério, né? Uhum. Aí você faz o acompanhamento utilizando as rubricas. Em todas as todo o disciplinas, né? processo. Das Sim. diversas disciplinas envolvidas, né? Passar por meio de rubricas Das disciplinas. elaboradas Em de cada acordo... componente, né? Perdão, Márcia, não vi. Elaboradas por cada componente, que daí o professor ele vai avaliar através da rubrica que ele elaborou, né? Isso. Cada componente curricular. Tá. Acabou? Amei. Acabou. Acabou. Só vou arrumar aqui, que senão penso que eu não sei escrever. Ô, gente, que interessante, né? Parecia que a gente não ia sair do lugar, né? Isso Nós somos inteligentes. Ai, ficou ótimo, adorei. Deu 30 minutos aí, Márcia? Deu. Achei que a gente não ia gastar tudo isso. Bom, falta um minutinho. É um minutinho para a Cris apresentar. Eu acho que a gente vai precisar apresentar, acho que não, né? Não, foi coletivo. Ficou bem falado, bem discutido, gostei demais. Uhum. Sim, bem produtivo. Nós fizemos né? uma super aula aqui, super aula, amei. Cris e Márcia, sabe- vocês também são professoras? Aliás, todos nós somos, né? Mas vocês são professoras ou pedagogas? Márcia? Tá. A Cris é pedagoga ou professora? Eu sou prof. De quê? Não, De matemática. Mas E você a viu que hoje eu não quis falar nada, eu tô mal. eu sou pedagoga. Ah, tá. Aqui, então, nós temos ciências, né? Biologia, né? Ciências biológicas, matemática e pedagogo hoje. Eu não sei na região de vocês, nas escolas de vocês, mas falou que é professor de biologia, matemática, química e física, está entrando em extinção. E tá mesmo. Tá.
Pessoal, então vamos salvar esse link aí, por favor. Cris, Maria Cristina, você compartilha com a gente, por favor. Coloca lá no Já chat. está no chat. Já está. Tá ótimo, então. Então, vamos seguir? Você pode parar de apresentar, Maria? E vamos voltar. Acho que a Márcia caiu. Bom, aí agora é o portfólio, né? Nesse portfólio, nós vamos lá agora, tá? A gente vai ter um tempinho. Por incrível que pareça, a gente vai ter um tempo de fazer o portfólio hoje. Vocês vão retomar a tarefa do encontro passado e vão linkar no seu portfólio. Sabe aquela tarefa que sobre as avaliações diagnósticas, né, do sexto? Então, vocês tinham ali como isso de tarefa. Então, se vocês não conseguirem fazer isso agora, porque era uma tarefinha que ia requerer um pouquinho mais de tempo, né? Mas essa rota que nós fizemos agora, eu preciso que vocês coloquem lá no espaço referente ao sexto encontro. Eu preciso que vocês peguem esse link que a Maria Cristina colocou ali no chat, coloque lá no portfólio. Vamos abrir o portfólio agora e vamos colocar lá agora para não perder esse link. E vocês vão responder essas duas perguntas que estão aí, tá? Vou colocar ali. Maria Cristina, você pode colocar novamente o link ali, porque a Márcia saiu. Meu mouse, de vez em quando, ele se perde aqui, ó. Sai correndo, eu tenho que correr atrás dele. Pronto, a Maria colocou ali. Obrigada. Aí abram o portfólio e vamos colocar, tá? E vocês vão responder essas duas perguntinhas que estão ali, tá? A rota de aprendizagem construída fez sentido frente aos dados da sua escola? Fez sentido? Por quê? Considerando os processos dessa rota, como você e os demais membros da equipe gestora têm acompanhado o trabalho dos professores para garantir a recomposição das aprendizagens? Geralmente, os professores, quando eles vão fazer esse trabalho interdisciplinar ali, né, multidisciplinar, eles nos chamam para ver, né? Vocês também são convidados? Geralmente, eles me chamam para ver. Eu coloquei as perguntas no chat, tá? Essas perguntas é no slide 6? Vou responder? Isso, lá no slide 6, do sexto encontro. Pode falar, Márcia. O meu portfólio não está aparecendo mais. Como assim? Ele foi removido. Eu não relei nesse teu portfólio. Você tá brincando? Socorro! Não tô, não. Peraí, deixa eu ver. Mas hoje à tarde ele tava. Ele Não, aparece. não cheguei no seu. Não sei, peraí. Atividades. Misericórdia. 10 pendentes. Ele Mas aparece. nenhum anexo atribuído. Ó, Milton, só um pouquinho. Ele aparece uma mensagem assim, ó. Atribuído. Um arquivo que Departamento de Acompanhamento Pedagógico da APSED copiou para você foi removido. Tem como você mandar isso para mim
o que está dizendo, manda para mim no chat, para mim, que eu tenho que ver com a minha tutora o que que houve. Posso tirar uma foto no celular? Pode, manda para mim no WhatsApp, por favor. Gente, mas hoje à tarde eu não vi o seu mesmo. Eu estou abrindo ele aqui, tá aqui, nenhum arquivo anexado. Então, eu usei normal semana passada para as tarefas. Hum. O de vocês está normal, gente? Tá, todo mundo tá normal. Estou olhando aqui agora. Ué, que estranho, né? Nós vamos dar conta desse teu portfólio. Fica tranquilo que nós vamos achar esse teu portfólio. Eu mandei no seu WhatsApp, tá, professor? Tá, Márcia? Eu vou falar com a minha tutora. Um arquivo que o departamento de acompanhamento pedagógico da SEAD copiou para você foi removido. Até eu coloquei o link da atividade de hoje da Maria Cristina ali no mural do Classroom, só para mim copiar depois, tá? Tá bom. Eu vou colocar também. Pessoal, Lembra seja... que a sede removeu, né? foi a própria SEAD. Por quê? Não escrevi, não estava nada ruim. Ótimo, eu estou olhando aqui, ó, os comentários que eu coloquei no seu. Pois é. Eu, hein? Você, como tutora, você não consegue fazer uma cópia ali, naquela opção de fazer uma cópia? Do teu portfólio? Isso. Aonde? Me fala onde que é que eu vou tentar. Tá, eu vou lá em portfólio. Uhum. Ó, mas quando eu vou mostrar, a hora que eu vou ver o teu portfólio tá assim, em branco, nenhum anexo atribuído. Ah, Quer ver? Eu vou te mandar como é que tá. Márcia, vai no seu drive, vai por um acaso você deletou do seu drive ele tá na lixeira. Ah, dá uma olhada. tá. Pessoal, não esqueçam de falar para os seus professores fazerem o formador, tá? Nós temos uns dados aqui que nos passaram, que, ó, de 10.799 professores que atuam nos componentes de recomposição, 6.289 participaram da jornada 1, representando apenas 58% de adesão.
Os dados evidenciam um avanço importante, mas também o desafio de ampliar o engajamento dos mais de 4.000 professores que ainda não participaram desse processo formativo. Então, não pode esquecer que a inscrição é do dia 19 até o dia 25 de maio, ao meio-dia, e é pelo portal RH-CED, tá bom? Não podemos esquecer. Tá achando, Márcio? Não, não tem nada, não. Deixa eu ver aqui. Não tem. Márcio, eu achei teu portfólio, peraí. Não fui eu que removi, tá? Mas eu achei no meu Drive, porque você compartilha comigo. Olha, aí voltou. Voltou? Agora você colocou. Isso. Jura que ele tá aí? Agora sim. Ufa! Vou abrir para ver se agora tá tudo. Ah, mas quem que removeu? Não fui eu. Você compartilhou comigo? Socorro! Será que eu fiz alguma mágica? E quando você abre, ele aparece? É, agora ele Aparece, tá, ó, normal. agora tá aparecendo aqui para mim. Aqui, ó, ele tá inteirinho. Vou compartilhar. Ó, tô aqui, todos os portfólios. Eu abri o seu portfólio, o último dia que eu abri o teu portfólio foi dia 12 de maio. Não abri depois disso. Ele tava lá, bonitinho. É, mas não aparece, por exemplo, a minha foto. Mas o meu tá aparecendo tudo. Você quer que eu... Ai, então eu quero. Como é que eu faço para colocar esse aí? Não, tá em branco. Aqui para mim tá em branco. O seu? Uhum. Parece como se eu não tivesse feito nada. Paz. Editor. Editor. Vê aí. Compartilhei com você. Deixa eu ver. E tá bem completo. Fecha ele, fecha e abre de novo. Não? Vou fechar. Agora tá aqui. Tá? Uhum. Tá, como que eu faço? Eu faço o quê? Eu adiciono? Não, Lá. pode deixar que ele tá compartilhado comigo. Amanhã eu vejo como que eu vou fazer com ele, tá bom? Mas você tá tendo acesso a ele, né? Ele tá no meu Drive, tá compartilhado comigo, fica tranquila, tá bom? E eu mandei também no seu WhatsApp ele, tá? Uhum. O link dele. Tá. Eu acho que eles que têm que colocar, eu acho que eles tiraram, eles excluíram por erro, e ainda bem que está compartilhado comigo. Aí amanhã eles que têm que pôr, porque quem colocou o portfólio para vocês foi a sede. Essa é Edna. Uhum. Pessoal, vamos aqui, só antes da gente... Fazer uma cópia só por garantia. Isso. Para continuar aqui com o encontro, né? Só para a gente complementar, né, algumas ideias a respeito de recomposição. Ó, então eu vou ler ali, tá? Etapas do processo de recomposição das aprendizagens. As etapas são complementares e contínuas, devendo ser retomadas e ajustadas
conforme a necessidade de aprendizagem de cada turma e de cada estudante, priorizando 2 eixos essenciais. Primeiro eixo, a permanência do estudante na escola, e segundo, a garantia da aprendizagem. A recomposição das aprendizagens contribui para o desenvolvimento do potencial de cada estudante, garantindo oportunidades de avanço e consolidação das aprendizagens em todos os componentes curriculares. Aí nós temos aquilo que eu estava dizendo para vocês, né, o período de inscrição do Formadores em Ação, né, principalmente da recomposição, ó, aqui os dados que eu estava falando para vocês, né, 58% de adesão, 10 mil professores, 6.289 só que participaram dessa primeira jornada, né, então, é uma diferença grande aí, né, de números. E ali temos uma frase também de Rubem Alves, que não se trata de formar o educador como se ele não existisse, como se houvesse escolas capazes de gerá-lo ou programas que pudessem trazê-los à luz. É necessário acordá-lo, né? Acordar o educador, né? Justamente para essas realidades que a gente está vivendo. Vamos continuar ali, então, o portfólio, quem que não acabou ainda. Vou colocar o link, tá? Mas eu vou parar de gravar, tá bom? Espera aí que eu vou parar.